Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Pode Segurar, o seu podcast de seguros. E estamos aqui em mais um episódio. Tô do lado da minha host, Lari Lopes. Fala um pouquinho, Lari. Prazer enorme estar aqui com vocês. A gente está com a honra de receber a Nath Munhoz e eu, particularmente, tenho um apreço tão grande. Vocês já vão entender por quê. Mas eu gosto muito de contar sobre a carreira da Nath. Ela trabalha há mais de 15 anos no mercado segurador e ela tem esse olhar exatamente sobre a venda e o produto. Ela é mãe de uma princesa maravilhosa, casada, 31 anos, com um currículo maravilhoso. Eu quero dar boas-vindas para você, minha amiga. Prazer enorme estar aqui com você, viu? Prazer é todo meu, obrigado. Isso aí, Nath, muito bom. Muito obrigado por você estar aqui. E vamos começar a falar um pouquinho aí de você, para as pessoas te conhecerem melhor. Se a gente pudesse resumir a Nath em 2 minutinhos, o que você falaria sobre você? Determinação. Legal, maravilha, perfeito. E Nath, como você entrou nesse mercado? Como você, de fato, caiu de paraquedas? Era o seu sonho estar trabalhando nessa área? Conta um pouquinho como é que foi essa sua trajetória até aqui. Eu brinco sempre que me perguntam, né? Eu falo assim, nossa, eu já nasci no meio do plano de saúde, né? Porque quando eu nasci, a gente não falava seguradora, né? A gente Não tinha esse termo lindo. Era convênio, operadora, né? Operadora de convênio médico. enfim. E aí, a minha mãe, ela era corretora vendedora e trabalhou em plataforma, trabalhou em salão de vendas da Mil e tal. E eu, quando ela engravidou, ela trabalhava lá. Então, eu falo que eu já daí, acho que na barriga eu já escutava, já falava, opa, quero pra mim. Fui, né, nasci, ela saiu da Mil, a Mil fechou o salão e tal, e aí ela partiu para ser vendedora mesmo em corretora. E aí, sempre ouvi falar, então sei carência, declaração de saúde, como preenche, como faz. Na minha época, esse contratinho era manual, Era né? manual. Você sabe que aqui no escritório a gente tem um... E é uma coisa Nossa. louca, né? Pensar, a gente ia lá. Meu, e quando você errava, que você tinha que refazer... Olha, Nossa. tudo isso em casa era super comum, porque minha mãe trabalhava sozinha. E aí, com 15 anos, eu já tinha aquela necessidade de fazer algo. Queria trabalhar, queria ter meu dinheiro e tal. Aí minha mãe falou, não, então eu vou te indicar lá na corretora para você ser recepcionista, sei lá, alguma coisa do tipo. E aí, por coincidência, a hora que ela conseguiu arrumar para mim o emprego, ela falou, não quero mais. Olha isso. Ela Que chegou, isso? assim, no esgotamento. Ela falou, meu, eu não quero ouvir falar. Caramba. Por quê? Ela pegou a transição do encerramento do pessoa física nas grandes operadoras, seguradoras, para o PME. Quando a ANS começou realmente a pôr uma lupa ali e falar, não, eu preciso entender o pessoa física, esse reajuste abusivo e tal. Não ficou fácil de vender, né? Então, ela se viu ali no mundo que ela falou, meu, não vai rolar para mim, eu não sei fazer essa venda. E aí ela falou, vou sair fora. E aí ela saiu. Simples assim, me deixou lá na corretora e foi trabalhar na NET. Sabe a NET de TV a cabo? Sério? Mudou Mudou totalmente a carreira. totalmente, exato. E aí eu fui pra corretora. E aí eu conto essa história engraçada. Eu trabalhava numa corretora em Santo André e eles me zoavam, tá? Que eu era a office boy, mas eu não tinha moto, eu ia a pé. Então eu era boia fria. E aí eles eram a única plataforma do ABC, a única corretora que vendia Santa Amália. Sabe Santa Amália? Santa Helena? Caramba. E aí, o que ele fazia? Ele era o central, e aí todas as corretoras de São Paulo, grandes corretoras, brokers mesmo, entregavam para ele. Descarregavam lá. E, gente, olha que engraçado, né? Naquela época, a Santa Amália colocou uma regra no contrato que era ou você fechava o plano com obstetrícia ou sem. E tinha que assinalar. Eram 2 linhas que passava batido. E vira e mexe, eu ia buscar o contrato. Pensa, eu ia de trem, com a mochilinha. Meu Deus. Chegava lá, tinha que devolver o contrato. Levava o contrato, aí a analista devolvia porque não estava assinalado isso. Gente do céu. Em 1 mês eu peguei esse gancho. Falei, não vou mais voltar aqui. Pensa, eu atravessava a República, entrava em uma, entrava em outra, não sei o que. Era a tarde inteira fazendo isso. E levava, né? Porque como era tudo papel, tinha que levar Pesado. tabela. Então, eu tava sempre carregada. Em 1 mês, eu falei, não, chega. Chegava na corretora, já olhava. Se não tivesse assinalado, eu já devolvia. Aí, cheguei numa corretora grande e fazia isso. Chegava no balcão e falava, não, ó, não tá, vou devolver. Aí, um dia, a dona, que eu não sabia que era a dona, uma das donas,
Veio me atender e tal, sempre falava comigo, super simpática. Falou assim, mas você tem que colocar, por que que você tá devolvendo? Tem que escrever bonitinho, como é que eu vou? A minha, né, inocência de adolescente, tinha 15 anos. Falei, não, peraí que eu escrevo. Aí eu escrevi, devolvendo, porque ele não deu a opção. E mandei, devolvi, por minha conta. Nesse dia ela olhou pra mim e falou, quero te contratar. Falei, oi? Pensa. Gente. Aí eu fui e falei, não, eu tenho. Aí eu falei, tem um problema aí nessa história. Ela, qual? Eu falei, eu tenho 15 anos. Aí ela fez, como assim? Sim, tenho 15 anos. Quando você faz 16? Aí, tipo, isso era janeiro e eu fazia 16 em abril. Aí ela falou, olha, eu tenho uma vaga de recepcionista. Aí me mostrou, era um andar que eles estavam abrindo e tal. E aí eu posso fazer um contrato com você de 3 meses e a partir do mês seguinte que você fizer aniversário, você fica registrado. Aí voltei pra casa, cheguei em casa, minha mãe falou: não, a gente mora em Santo André, você vai pra República? Como assim? Não, não, não. Falei, eu vou. Aí, Que mas isso. não segura, né? Não, É o que eu exato, falei. tão independente, né? Então falou. E eu ia, tá? 5 horas da manhã eu acordava sozinha, pegava, tomava banho lá, Porque era uma ônibus, super oportunidade pra você. e ia Né? embora. Porque eles eram bem maiores. Muito, uma plataforma com quase 200 vendedores, né? Olha isso. Caraca. Corretores, né? Que a gente chama de vendedor. Não tinha a SUSEP em si. E para mim era um universo que eu queria, né? Aquele universo de trabalhar, de terno, né? De social e tal. Então eu gostava. E foi assim, aprendi a passar pela Santa Efigênia, né? Pela aquela região difícil. Se você não é de São Paulo, só pra você entender, o bairro que mais tinha corretora de seguros era no centro de São Paulo. Só que ali ao redor é muito perigoso, é um bairro um pouquinho mais humilde. Então, naturalmente, para uma mulher com 15 anos, ou seja, uma menina, Meu Deus do céu. era muito. Imagina a mãe olhando e falando, não! Mas e também Santo naquela época André era e outra República. realidade a nível de periculosidade, né? Assim, não era tanto quanto hoje em dia. Acho que era outro perigo, né? Era outro perigo, de fato, mas não era, hoje em dia tá muito pior, né? A gente não tinha celular. Naquela época era aquele celular que, lembra, que a gente vendia, inclusive, na Santa Efigênia, né? Que era aquele que tinha radinho, TV, lembra? Lógico. Nossa. Então, tipo, era E muito aqui eu tranquilo. pegava ali no shopping Pajé, ali, essas coisas. Então, eu acho que essa era a diferença. Não Sim. tinha isso aqui, né, o celular, Tão perto ali. Né? relógio, não tinha. A gente andava com a mochilinha embora. Estavam vamos. lançando MP3, né? Nossa, exato. Que era o sonho ali do adolescente, É isso. pôr no ouvidinho. Aí fiquei 3 anos lá. Aí aprendi mais ainda, já sabia, né? Mas aprendi mais ainda a lidar com aquele público. E aí era de fato vendedores, ex-Amil, então tinha aquela essência, tinha muito de Amil ali. Aprendi muito, tive pessoas durante esses meus 3 anos que me deram muito direcionamento. Vai, não vai, fala assim, não fala assim, atende assim. Tem uma pessoa, inclusive, que falava pra mim assim: eu atendia, você gostaria de falar com quem? Olha como a gente não esquece. E aí um dia ela falou assim, não é gostaria, é passado. Deseja falar com quem? E eu levo isso pra vida. Nossa. Então até hoje, se eu atendo o telefone e eu, né? Você deseja falar com quem? E é um negócio que você marca, né? E foi, passou. Fortíssimo. Né? É, porque é um detalhe, E ela né? mudou ali você, né? Pra sempre. E depois disso, você passa a reparar. Sim. Será que eu falo assim? Será que tá certo? Será que não? E assim vai. Aí, um belo dia também, mais ou menos 3 anos de empresa, eu falei, não quero mais. Acho que eu quero trabalhar em banco. Acho que eu quero fazer outra coisa. Caramba. Porque pensa, minha mãe tinha saído 15 anos, né, na minha cabeça. Sim. Eu já dava com 18 para 19. Falei, minha mãe saiu, eu vou ficar aqui? Será que é isso mesmo, né? Aí, bom, eu saí. Só que, quando eu saí, eu fui fazer uma consultoria para uma corretora, que me conheceu nessa corretora, e eu falava muito com uma pessoa de uma seguradora, do pós-venda. E era um rapaz, né? E ele falava, nossa, você é muito boa, não sei o quê. Aí passou. Quando eu saí, eu falei, não, acho que eu vou tentar uma seguradora agora. E o dono dessa corretora que eu prestei consultoria, eu fazia tudo lá. Eu era DM dele, ele era pequeno, bem pequeno, e eu fazia tudo. Eu administrava as telemarketing dele, que ele tinha na época, que fazia as vendas para ele,
Eu administrava a vida pessoal dele, eu administrava Meu ele, e, Deus. tipo, eu era DM geral dele. E eu gostava. Eu fazia a cobrança dos documentos para o cliente quando eles iam na visita e tal. Então, eu fazia tudo. Eu aprendi muito. Foram, assim, 2 anos da minha vida que eu aprendi Uma demais. escola, né? Uma escola. E detalhe, tá? Teve uma situação que ele passou mal, o dono da corretora, e aí ele falou assim pra mim, não, vai você na visita. Essa visita é muito importante, vai você. Eu falei, não, eu não tenho, né? Meu Deus, 20 anos. Eu falei, não, pode ir, você é bem técnica, pode ir. Gente, eu gelei medo. nessa hora. Meu Deus. Eu lembro que eu saí na Praça da República, entrei numa loja, comprei uma camisa, porque eu não ia assim, né? Uau, eu ia Sim. ok e tal. Comprei uma camisa, comprei um sapato alto, entrei no táxi e fui. Gente. Cheguei lá, fiz a venda, os clientes me adoraram. Foi assim, até hoje ele fala, meu, aquele cliente não te esquece, não sei o quê e tal. Fiz a venda, voltei pra casa, ele falou, eu acho que você tem que dar um passo. passo, né? Um degrau. E aí eu falei, putz, eu não sei se eu quero também. Porque a gente fica com medo, né? Isso que eu ia te Sim. falar, eu acho que é mais um medo do que de fato questão técnica, porque claramente você tinha Você era passado já boa. 5 anos naquela escola, né? Sim. Então, o medo de dar esse passe, eu acho que é o medo de muitos corretores hoje. E Vou, enfrentar, não vou, né, a faço, pessoa. não faço, enfrentar. A pessoa, né? O ser humano. É difícil você enfrentar. Você levar o seu conhecimento. Não é todo mundo que tá aberto. Esse era meu medo. Não, né? e a gente se limita mentalmente, né? A gente Muito. fica falando, cara, não é pra mim, eu tenho alguém melhor. Aquelas mentiras da nossa própria mente, quando na verdade você, com certeza, era melhor pra aquela função, né? Com certeza. Falou tudo, Lara. É exatamente isso. E aí foi quando passou. Eu comecei a fazer muitas visitas. Começou a ficar muito legal, tal. E aí, um belo dia ele chegou e falou, Nath, eu acho que não tá legal, tal. E aí, pra mim, isso foi um balde de água fria. Porque ele falou, não dá mais, acho que a gente tem que romper nossa parceria. Nessa hora eu falei, o que eu fiz, né? De errado. Tudo bem, voltei pra casa, tudo. E eu sou uma pessoa que eu acredito muito em Deus, então eu pedi muito pra Deus pra me dar o direcionamento ali. E aí, naquela semana, aquele rapaz lá daquela seguradora mandou uma mensagem pra mim e falou, Nath, SMS, tá? Nath, Caramba. manda seu currículo que a gente tá com uma vaga aqui, eu acho que você tem o perfil. E aí, Deus não falha, né? Resumidamente, fiz a entrevista. Era uma entrevista para um cargo analista júnior, no pós-venda de uma seguradora grande, para o Saúde e Odonto. Só que era empresarial. E o meu foco era varejo, era PME. Então, eu sabia muito do PME. Sim. Quando eu fui fazer a Super entrevista... desafio. Exato. Quando eu fui fazer a entrevista, a gerente super me entrevistou, tal, a gente conversou, né? Então, saí da entrevista e falei, acho que eu fui bem. Passou um dia, a RH me ligou e falou, olha, não vai ser para o empresarial, vai ser para uma vaga do PME. Você aceita? Aí eu já... Tá, vamos. Mas também é contrato. É uma pessoa que está saindo de licença maternidade e a gente precisa repor. Então, seu contrato vai ser Nossa. 6 meses. E aí, eu falei... Eu tava sem fazer nada. Sim. Pedi muito para Deus. E aí, eu falei, meu, e aí, o que eu faço? Eu comecei a fazer a faculdade naquele ano. E também, tá? Eu sempre fiz faculdade, todas as minhas coisas eu que ia atrás e tal. Porque, né, essa parte é importante. Eu não tive a presença do meu pai. Meu pai não participou da minha vida. Então, era minha mãe e minha avó. 2 figuras extremamente importantes. E elas não tinham condição de me dar além do básico. Sim. Né? Elas davam ali ainda no sufoco. Então, para fazer faculdade, para fazer um curso, alguma coisa extra, eu tinha que ter meu dinheiro. Talvez por isso que com 15 anos eu já quisesse Sem sombra de dúvidas. ter meu dinheiro. Porque, tipo assim, se você não fizer por você, ninguém vai fazer. Ninguém iria fazer, exato. E aí, eu tava na faculdade, tinha 6 meses de faculdade, tava fazendo administração. E eu tinha um professor de gestão de pessoa, e ele gostava muito de mim. Ele sempre falava, meu, eu gosto de você. E a gente já era um senhor, tal, a gente conversava. E aí eu cheguei nele e falei, professor, olha, tive essa proposta que ainda não respondi e tal. Aí ele me chamou e falou, vem cá, que eu vou te dar uma consultoria rápida. Aí eu não entendi direito, né? Sentei, ele falou assim, ó, coloca aqui, numera de 1 a 10. Quais são as empresas que um dia na vida você pensou em trabalhar?
Gente, aquilo pra mim foi assim... Sabe uma nuvem que faz... uf? Aí eu comecei, ele falou, escreve direitinho. Eu falei, tá bom. Aí coloquei, a primeira era essa empresa. A segunda era a empresa que a minha mãe trabalhou. A terceira era o banco. Aí Meu foi. Deus. 10. Coloquei. Difícil, porque vai chegando uma hora que você vai Sim. falando, e agora? Nessa lista, tinha a empresa que eu tô hoje? Não. Não tinha. Porque eu não via essa empresa no mercado que eu Sim. estava, né? Naquela época. Mas a primeira era que eu que estava ali fazendo o processo. Aí ele olhou pra mim e falou assim, por que ela é a primeira? Aí eu falei, porque me falaram um dia que eu não era capaz. Que eu não tinha perfil para entrar nessa empresa. Me falaram. Aí ele falou assim, você tá com uma oportunidade que você tem 6 meses para mostrar o seu melhor. Você vai dizer não? Só porque é temporário? Nossa. Nossa. Aí eu falei, entendi. Obrigado pela consultoria. Aí peguei, liguei pra menina do RH no outro dia, eu falei, não, eu aceito. Vambora, quando que eu começo? Tipo, era numa quarta, ela falou quinta que vem. Não tinha nem tempo de eu pensar, só vai. Fui e comecei. Quando eu comecei, era óbvio, gente, você entra numa seguradora com uma mentalidade de corretora, São mundos totalmente diferentes, né? não, diferentíssimos. E assim, as pessoas te julgam pela sua fala, pelo cuidado que você tem com o corretor. Nossa, mas é difícil para o corretor fazer essa venda, não é fácil. E eu acho que isso me destacou. Com certeza. Por quê? Aí eu fui para o PME. No PMEzinho, né, com o gerente, o superintendente que me contratou, que era um senhor do mercado e que sempre deu muito valor para isso, ele falou: meu, é isso. Vamos nessa linha. Vamos entender o porquê que o cara está trazendo, por que ele está pedindo uma exceção no pós-venda, por que ele não quer perder o cliente, enfim. Tanto que a gente depois montou o projeto de retenção e tudo mais. E aí a Nath foi indo, né? Com 2 meses de empresa, no contrato, eu tinha 2 vagas pelo RH. Eu fui chamada pelo RH, eu tinha 2 oportunidades para serem efetivadas. Olha isso. Caramba. Isso é um insight muito importante para você. Você tem a opção de entrar numa empresa e fazer o que a caixinha já está dizendo, ou você tem essa opção de ser disruptivo e a importância de pensar além da caixa e a importância de se expor a um desafio que você só tinha 6 meses para provar e você fez isso em 45 dias, 60 E a dias. gente tem até um exemplo aqui no escritório que é a própria Thali. Ela também é uma excelente funcionária desde sempre, com a gente há 7 anos. Nunca teve dia ruim, passar mal na coisa que não existia para ela. E até que nós olhamos e falamos, faz total sentido ela ser uma sócia da empresa. E hoje ela é sócia da Agnus. Então é uma coisa que, assim, hoje eu falo muito isso, falta muito mão de obra no mercado, mas mão de obra assim, de pessoas que pensam como dono. Que, cara, eu vou estar aqui, mas eu vou fazer como dono. Que o cara tá ali, ele só quer ganhar o dinheiro dele, ele quer trabalhar o mínimo de hora possível. Vestir a camisa. Vestir a camisa, Acho que exato. o grande é a questão, a gente lida muito com RH aqui no escritório e a gente vê isso. Poucas são as pessoas que vestem a camisa e têm esse diferencial. E como é importante para quem está te recebendo ali do outro lado. Porque pensar que hoje a função da Nath ela é de uma seguradora e ela atende vários corretores. Mas para aquele corretor só existe uma Nath. Para a Nath existem 1000 corretores, mas para aquele corretor só existe uma Nath. Então a importância de você ter esse olhar de atender diferente, né? Nossa. E aí, assim, quando eu me vi nessa situação, pensa, ó, eu tinha, naquela época, para chegar nessa empresa, tinha um fretado, porque era um difícil acesso, era na Marginal. Eu não tinha fretado. Eu tinha que atravessar a cidade inteira. Eu levava, tipo, 2 horas para chegar e 2 horas para ir embora. Meu Deus. Então, 40 dias da minha vida foram muito sofridos, a ponto de eu falar assim, será que tá valendo a pena mesmo? E aí é o que eu falo, né? De novo, vem lá e aí foi muito legal, porque quando veio essas 2 oportunidades, na época, o meu superintendente falou assim, a gente tá com essas 2 oportunidades, uma é aqui e outra é na área do lado. E aí você pensa, como que eu vou para a área do lado, sendo que você me deu a oportunidade, Sim. né? E foi a melhor coisa que eu fiz, melhor escolha. Fui para a área dele, fui pro relacionamento do PME. Ainda em saúde e odonto. Sempre saúde e odonto, Legal. né? Nunca
sair dessa área. Para quem não entende nosso mercado, o mercado segurador ele tem várias áreas. Então a gente tem seguro alto, a gente tem residencial, a gente tem saúde, a gente tem odonto. E a área que a Nath fazia parte diretamente era nessa seguradora, nesse produto que é saúde, que é o plano de saúde e odonto, que é o nosso plano, famoso plano odontológico. Então você estava ali no atendimento também ao corretor, mas nessa parte de PME. O foco nosso naquela seguradora era atender o corretor. Legal. Porque era o corretor que tinha, de fato, contato com o cliente do PME, de 3 a 9, de 3 a 29. E aí ele vinha e falava, eu tô com uma demanda que é fora da regra. Aí a gente analisava no pontual. E isso fez com que essa seguradora tivesse uma visão diferente para os corretores, né? Porque a gente tinha a Mil, que era muito forte. Sim. E aí, quando a gente entra com uma seguradora no mercado... Com esse destaque, né? Não, ela tinha uma fama de que ela era... Top. Não, assim, que os corretores não tinham acesso. Que ela era blindada. Entendi. E aí a gente foi desconstruindo isso. Então foi bem legal. Participei de vários projetos ali de corretor indo visitar a seguradora. A gente fazia um café, lá apresentava as áreas. E foi uma transformação na minha vida, porque eu vi de tudo, né? Eu vi corretor grande, corretor que já estava uau, corretor pequenininho que estava começando, se esforçando e tal. E aí eu falei, putz, que legal, né? Olha e tal. Só que eu nunca tive essa visão de, eu quero ser uma corretora. Não. Eu sempre quis estar do outro lado do balcão mesmo. E eu gostava disso. Aí, com o tempo, eu recebi uma oportunidade para ir para o empresarial. E aí o desafio ficou maior. Mais 100 vidas. A empresarial, Mais para 100 quem não vidas. sabe, são contratos com mais de 100 vidas, né? Então, E o desafio é muito maior. é muito. Né? São Nossa. outras dores. Nós implantamos recentemente, na verdade, para fazer a cotação já foi uma dor de cabeça gigantesca, né? Porque 400 vidas. é muito trabalho, né? Não, e não é o trabalho, é o perfil. É exato. Hoje você olha um PMEzinho, você consegue entender o perfil do cliente, você Sim. sabe o que oferecer. Sim. Quando você olha uma empresa grande, tem tudo por trás. Tem a convenção, tem o que eu posso, a região, o benefício que eu dou e que pode virar obrigatório depois, o que volta contra mim, né? O que eu desconto, o que eu não desconto. Então, assim, o empreendedor também fica, né? A empresa, o RH, enfim, também fica meio, opa, peraí, como é que vai ser essa negociação daqui a um ano? Sim. Enfim. E aí, entrei nesse universo com medo mesmo. Falei, vou com medo mesmo. E aí, graças a Deus, eu tive um gerente, Rogério, maravilhoso, um cara assim que eu levo pra minha vida, ele e a família dele. E ele foi um cara que realmente me falou, não, vamos trabalhar o relacionamento, vamos trabalhar aqui a estratégia. E eu aprendi demais com ele, porque a gente atendia o varejo, o corretor varejo, que tinha uma carteira, uma, duas, ou só uma, enfim, de 100 vidas. Só saúde, na maioria das vezes. Sim. Naquela época, que não é uma época tão longe, né? Isso em 2016, não tinha esse negócio da gente fazer um empresarial com odonto. Era só saúde e tava tudo bem. E aí, bom, a gente foi, e aí a gente fazia negociação de reajuste. A gente ia na empresa, ele ia comigo. E, gente, assim, sabe aquele medo que eu tinha lá atrás de enfrentar? Eu falava, meu Deus, olha eu aqui, tô aqui enfrentando, tô numa mesa de reunião com o cara que decide, com o cara do dinheiro e tal. E fui, né, passando as barreiras. Até que a companhia começou a olhar para um lado que era o odonto. O quanto o odonto era bom para a companhia, o quanto era rentável, né, enfim. A galera não usa. Tem muito Exato. isso. Quando a gente não compara o sabe, sinistro de saúde do odonto, é absurdo, né? A gente tem uma conta aqui no escritório que, só pra vocês entenderem, o cara pensa que ele paga 100 mil reais, tá colocando em valores brutos. E ele usa 150 mil no saúde. No odonto, ele paga 100 mil reais, ele usa 30 mil. Então, assim, 30 mil, pra assim, seguradora, melhor é do 30%. cenário, né? Seguradora ama, né? Dinheiro pra dentro. Quero mais. Porque assim, gente, de verdade, que é o que eu sempre falo nos meus treinamentos, e eu passei a aprender isso depois de um tempo, o saúde a gente vende, e de verdade, não devia ser saúde, devia ser doença. Porque a gente usa para doença, ninguém usa para prevenção. Você só vai no médico nessa vida doida que a gente leva quando você está sentindo alguma coisa, quando você tem um planejamento. Fora isso, você não vai. É verdade. Agora, o odonto é prevenção. Você faz? Não. Quando que você usa? Quando dói. E já dizia Tiradentes, né? Vamos lá e vamos tirar. E hoje, dentista nenhum quer tirar dente.
E aí você chega lá, o cara fala, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, vamos pôr resina, vamos... Aí você fala, não era mais pra arrancar e colocar um implante? Não, não era, vamos tratar. E o plano cobre isso, que é o básico. E as pessoas não têm essa Não, noção. só pra ter uma noção de referência de valor, a gente tem plano odontológico por R$11, R$10. Aí o cara fala R$10 por vida. O que é isso? É muito mais fácil inserir um odonto numa empresa do que efetivamente um saúde, que o custo mínimo aí, dependendo da seguradora, é 100, 150, indo muito lindo. De 0 a 18, né? É, 0 a 18. Então, é bizarro. Bem 0 a 18, primeiro É plano. isso. Legal. E nem sei se segurador, hein? É, exato. É, verdade. É isso. Tem Eu anotei até tem a um ponto diferença. no início do que você falou, que a sua mãe, quando foi a mudança do PF pro pessoa jurídica. Por que aconteceu isso? Muita gente entra em contato com a gente até hoje, falando, eu não tenho CNPJ, quero contratar um plano pessoa física. Eu falo, filho, esquece. Você pode até contratar, mas assim, são aquelas operadoras que vai atender só São Paulo e olhe lá. Então, qual foi o motivo? Como você tem esse conhecimento técnico que, de fato, teve essa mudança no mercado, onde as principais seguradoras saíram do mercado de pessoa física? A minha leitura é assim, a ANS, ela viu uma forma de atuar nesse mercado. Por quê? Era um mercado muito grande, né? E era um mercado frágil. As operadoras, seguradoras, elas não tinham um controle daquilo. Só que era, né, grande. A quantidade de segurados era muito grande, era muito rápido de conseguir encher a apólice. E aí, quando a ANS ela viu essa brecha, que ela começou a colocar muitas leis, muitas regras, regulamentando. Ali, né? E aí, assim, a seguradora falou: quanto isso vale? Qual o risco disso? A operadora. Quanto isso tá valendo para mim aqui? E aí, regras que você fala assim, hoje, a gente até segue, porque tem que seguir, mas funcionam melhor. Vou dar um exemplo. A gente não pode marcar a consulta, tem que ter lá 7 dias. Se era uma pessoa física, a ANS vinha rasgando. A gente tinha que atender naquele minuto. Sim. Entendeu? Então, hoje, no coletivo empresarial, a gente tem uma abertura para trabalhar. A gente consegue negociar mais. No pessoa física não tinha. E o fato Até o reajuste anual também, né? Exato. É isso que eu ia te falar. E o fato do pessoa física ter menos. Porque a pessoa física, como o nome já diz, é uma pessoa. A gente tem que ter um ou outro ali familiar, mas a pulverização num plano empresarial, então a gente tem o que a gente chama do mutualismo. Muita gente pagando, a gente consegue diluir esse risco, né? E no fim do dia, as seguradoras vão falar de dinheiro, é o risco operacional daquela determinada conta, né? Então, pessoa física não faz mais sentido. E aí, você olha hoje, a dúvida de todo cliente: tem plano pessoa física no Brasil? Tem. Pouquíssimas operadoras. Você não vai encontrar os grandes players que são Bradesco, Sul América, Porto, Amil. Você não vai encontrar plano pessoa física. Você vai encontrar um plano empresarial e que, inclusive, é bem melhor até a nível de custo, né? Sim. Incrível. E, Nath, fala um pouquinho aí da Porto, né? Você hoje está na Porto. Conta um pouquinho aí até para as pessoas que estão assistindo entenderem. Hoje eu percebo que a Porto ela vem ganhando muito mercado e eles o foco deles não era na parte do saúde. De uma hora para outra eles simplesmente começaram a ganhar um mercado absurdo. E quais são esses pontos que você acha que a Porto está se destacando aí E nessa aí, parte? destacar que a Porto hoje, a gente fala que ela, o carro-chefe dela é alto e sempre foi conhecida pelo atendimento, pela qualidade. Então, se a Porto decidiu entrar no saúde, é para jogar um game grande, né? Exato. Conta pra gente essa sua experiência na sua célula, que é o teu trabalho lá na Porto. Quando eu entrei na Porto, foi um convite para atuar no odonto. E eu sempre fui saúde e odonto, né? E eu tava nessa pegada de, será que eu continuo na área? Será que eu saio, né? Enfim, aí eu falei, poxa, vou pensar. E foi bem na pandemia. E aí eu falei, não, acho que é a oportunidade de eu mudar um pouco, né? E aí eu entrei na Porto. Quando eu entrei na Porto, gente, é surreal o quanto a companhia preza pelo corretor. Que legal. E aí, você Hashtag corretora pra sempre. É isso. E aí você fala assim, gente, que legal. Você, puta, né? Por quê? Porque o cara é parceiro mesmo, eu preciso dele, ele tem o cliente, eu tenho o serviço, a gente precisa olhar e tal. Só que quando você olha para o saúde do que a gente estava acostumado, não encaixava, né? Exato. E aí a Porto, quando eu entrei no odonto, eu atendia fora do eixo São Paulo e Rio, eu atendi alguns estados bem distantes aqui.
E que tinham cidades críticas de odonto, não tinha rede, o prestador não queria se cadastrar e tal. E a gente, né, vamos. E a gente começou a vender. Foi bem legal, eu já peguei um carro meio que andando no odonto, então eu só desenvolvi mesmo os corretores. E tive esse desafio de aprender o que era o odonto na essência, Nossa. né? Quase virei uma dentista, mas ainda não, calma. E aí, eu cheguei com 1 ano e meio, mais ou menos, aí até um pedacinho da minha história, que entra a Porto também, e falei, eu quero engravidar. Um pedido do meu marido, e não era um pedido tão meu, assim, não era uma vontade tão minha, naquele momento, naquela hora, mas ele chegou em mim e falou, olha, eu acho que eu tô no meu momento, acho que eu quero ser pai agora, assim, quero começar a pensar nisso. E quando eu casei com ele, e isso mexeu muito comigo, né, no dia, a pessoa que fez a cerimônia, né, que não era um padre, era um diácono, falou assim pra gente: você tá casando com ela para fazer ela feliz. E você tá casando com ele para fazer ele feliz. E aquilo para mim fica na minha memória para sempre. Então, quando ele me pediu, eu não fui naquilo, mas será que é o meu momento? Só eu ia poder gerar aquela criança, Sim. né? E aí eu falei, bom, se ele tá me pedindo, vou sentar com ele, vou acordar algumas coisas, porque pro homem é mais fácil, né? Vamos trazer para a realidade. E Bora aí, falar sobre esse tema. e aí, sentei com ele e falei, olha, você sabe que eu gosto de trabalhar, que eu sou uma pessoa agitada e tal. Eu falei, qual que é a sua expectativa em ser pai? Não, eu quero ser pai, eu vou ser pai, vou te ajudar. Beleza. Eu falei, então, beleza, vamos pra cima. E aí foi quando eu cheguei no meu coordenador na época e falei pra ele, olha, eu preciso falar com você. A gente abriu um Meet lá, porque a gente ainda tava em home office. E aí eu falei pra ele assim, eu tenho um plano pessoal e eu sou muito transparente, eu não vou conseguir ficar aqui guardando pra mim. E eu pretendo engravidar. Tô na chuva agora. Vou entrar na chuva. A cara dele foi de espanto, assim, de oi? Aí, surpreendentemente, ele falou assim pra mim: olha, Nath, eu não posso interferir no seu plano pessoal, no seu planejamento pessoal. O que eu posso falar pra você é que eu tô com você. Porque você tá comigo, você é uma excelente profissional, eu gosto do seu trabalho e tal. E que venha com saúde, que Deus abençoa, tal, a gente tá junto. Gente, sem brincadeira, aquilo pra mim foi assim, ó, é sério que você tá falando isso? É você mesmo? E eu não conhecia ele Caraca. pessoalmente, né? A gente já trabalhava 1 ano e meio. Aí eu fiz, tá bom, obrigada, então. Aí, tipo, eu fiquei meio em choque. Eu falei, nossa. E aí entra muito cultura Porto, Sim. tá? E eu Porto é não cuidado, conhecia, né? exato, eu não conhecia pra mim. Pra mim, a empresa, o mundo corporativo era chicote, vambora. Você é só mais um número. Sim, a gente é só um número e tal. Mas a Porto tem disso. Não é só pro corretor. Sim. Incrível, né? Bom, fui, engravidei, continuei trabalhando de home office, continuei entregando, continuei fazendo as minhas coisas. Minha gestação foi de alto risco. Tive todo o Caramba. suporte dos meus gestores. Foram, engraçado, 2 homens, era o meu coordenador e meu gerente. Quando eu fiz 4 meses de Porto, era bem na virada do ano, e eu estava de férias. E eu ia voltar, e aí a gente estava presencial. Pois meu gerente me ligou e falou assim, você não volta, você vai trabalhar de casa. Todo mundo volta, porque eu quero todo mundo aqui. Mas você não volta. Mas como assim você não volta? Você vai Nossa. ficar em casa. E aquilo pra mim foi assim, oi? Tá bom. E aí, quando eu ia, eu não podia ficar sem máscara. E aí, falava no telefone como de máscara, porque eu tava acostumada, né? Grávida. Nossa. Já tem dificuldade para comer, para respirar. Aquela loucura. E ele não deixava. Ele sentava do meu lado, ele falava, você não vai ficar sem máscara. Por quê? Por todo o meu histórico, gestação de risco e tal. Protegendo você, né? Muito. E a Que minha lindo. gestação, por incrível que pareça, eu não podia ter parto normal, porque eu tenho trombofilia e um reagente lupídico, então assim, eu não podia ter parto normal porque eu tomava a enoxaparina. Eu aplicava todos os dias na barriga. Nossa. E aí, como é um anticoagulante, meu sangue fica muito fino. E aí, se eu tenho um parto normal, por exemplo, se eu chego no PS com contração, e aí o plantonista ele vai fazer meu parto, a hora que ele abre, ele tem 7 minutos, porque ele vai me dar anestesia geral, por conta da medicação. A hora que ele vai me fazer, ele tem 7 minutos para tirar o bebê.
que é o tempo que a anestesia geral tem para fazer efeito. E aí pode pegar no bebê e o bebê pode não acordar. Meu Deus Porque não do respira o céu. oxigênio, aquele que ele precisa, né? Então pensa, na minha cabeça isso era turbilhões de emoções, né? E eu ficava, ai, eu não posso ficar E no meio de uma nervosa. pandemia, Meu foi bem pós-pandemia. sim. Mas as Mas incertezas, né? as incertezas. E aí eu ficava muito assim, ai meu Deus, será? Enfim. E ele sempre me dando muita força. Não, tá tudo bem, tá tudo bem, tá tudo bem. Bom, um dia antes, aí, Mãe de primeira viagem. mãe de... Então, Paranoia, total. imagina. Tudo você acha que a criança vai nascer. Você senta, opa, vai nascer. Não, vai nascer. Não, não. Então é um negócio meio doido. E aí, fui levando. Quando chegou 36 semanas, eu passei num médico para fazer o ultrassom final. E esse médico falou assim: olha, você é um milagre. A sua filha tem que sair daí. Eu falei, oi? Não, mas meu obstetra falou que não. Não, a sua placenta já tá assim, madura, né? Eu saí de lá assim. Mas meu obstetra falou que Deus. dá pra esperar mais 2 semanas. Eu saí de lá branca. Falei, vou ter minha filha amanhã. Não tava nem preparada. Aí cheguei no meu obstetra no outro dia, que é um senhor, doutor Jair, maravilhoso. Olhou pra mim e falou, você confia em mim? Falei, claro, doutor, tô aqui, né? 36 semanas. Aí ele falou, tá tudo bem. Vamos esperar. A sua de fato está madura. Sim. Mas dá pra esperar. Aí ele falou, agora o passo é, você vai fazer cardiotoco dia sim, dia não. Aí eu saí de lá, o que é cardiotoco? Você já pensa mil coisas, né? Você fala, meu Deus. É porque tem algo. Aí eu falei, mas tá. Aí fui procurar, aí você vai no Google, né? Doutor Google e tal, enfim. Aí eu ia no hospital, no pronto-socorro, tinha que entrar pela urgência e emergência. Todo dia sim, dia não. Meu Deus. E aí eu sou assim, com esse jeito aqui, grávida. Aí eu pegava meu celular da empresa, ia lá todo dia, 8 horas da manhã, que era o horário mais tranquilo. Sentava lá e eles colocam 2 faixas, uma para escutar o coração, o batimento do bebê e outra para ver se você tá com contração. Porque existem uns níveis lá que diz se você tá para ganhar ou não. E eu sentava no PS lá, com as grávidas, começava e meu telefone, e eu ficava lá, 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 lá. E a odonto, não sei o quê, não sei o quê. Né? Vira e mexe, a enfermeira entrava e falava, moça, você pode falar mais baixo? Aí eu, desculpa. Eu grávida. E a barriga aqui, ó, desse tamanho. Sem brincadeira, eu fiz amizade com as enfermeiras do PS, porque era dia sim, dia não, e foram assim 2 semanas. Olha isso. E aí, na última semana, a enfermeira falou assim pra mim, gente, eu não sei o que acontece com essa pessoa. Com as pessoas, né? Foram 2. O cardiotoco não oscilava. Eu não tive contração. O batimento da isso? Luísa não caiu até a minha cesárea. Se não é um milagre, Meu Deus, que loucura. Então a DPP deu certinho, né? Aí- Data prevista do parto. não, então, eu só tirei a Luísa 1 semana antes por medo. Olha Sim. isso. Porque ela era para nascer dia 2 de julho, ela nasceu dia 24. Cara. 1 semana antes certinho. Numa sexta-feira, do jeito que ela gosta. Ô, Nai, Arrepiando. você sabe que eu fico pensando que o maior desafio hoje da mulher, que é do mundo corporativo, é essa junção desses 2 polos, porque é o sonho de ser mãe, construir uma família e ser esse pilar, e aí você mesmo comentou, poxa, eu não tive um pai presente, então você entende a figura da maternidade, o poder que é construir uma criança do seu lado e ao mesmo tempo também ter uma carreira. Se você pudesse dar uma dica para alguém, o que você falaria aí para essas mulheres, por exemplo, que ainda não são mães? É com medo mesmo que tem que ir? Como que foi esse desafio dessa adaptação? Porque você ficou ali 4 meses de licença, 5, 6. Quando voltou, como que você conseguiu se adaptar? Olha, para começar essa dica, é assim. Não é fácil. É um turbilhão de emoções, de sentimentos. Mas é assim inenarrável a sensação que é você ter um CPF sob seu controle, né? Eu brinco assim, que é um CPF que eu fiz. Desde o momento em que eu soube que a Luísa estava no forninho, gente, é uma conexão com Deus Bizarra. Que loucura, hein? absurdo. E aí você coloca tudo que está dentro, né, da sua vida, do seu dia a dia, no segundo plano. E aí você entende, de fato, o que é ser mãe. E, de verdade,
Até vi um podcast outro dia, isso ficou muito na minha cabeça, não sei nem se eu vou lembrar, mas é a fecundidade, ser fecundo e ser fértil, uma coisa assim. Fecundação. É ser fecundo e ser fértil, né? Fértil quando você consegue gerar a criança e a outra palavra é quando você tem esse poder, né, de acolher, de ser de fato a mãe, o pai de alguém que às vezes você nem é de sangue, Sim. né? E você tem que olhar para esses dois momentos. Não é porque minha filha que estava na minha barriga que eu não tinha essa essência de cuidar, de ser mãe, de me preocupar. Não, eu já fazia isso com outras pessoas, mas não nessa proporção. Quando a Luísa estava no meu forninho, eu tive diversos medos pela minha gestação de risco e tudo mais. E aí, quando eu estava no mundo corporativo, eu me cobrava 3 vezes mais. Porque eu tinha muito sono. Aí você fala, você teve enjoo, você teve tontura, você teve... Tive nada. Mas eu tinha sono. Sono e eu esquecia tudo e todos. Que isso. Eu tive uma falha de memória. Meu marido ele brinca comigo até hoje. Ele fala assim, você não conseguia formar uma frase. Eu ficava assim... E não ia. Meu Deus. E aí, assim, mundo corporativo nunca vai chegar a hora certa. Nunca. Porque no mundo corporativo, gente, toda hora muda. Toda hora é uma realidade diferente. Tudo é pendência, tudo é prioridade. Exato. E você também vai mudando junto. Mas a sua vida passa. Então, quando o Rodrigo, meu marido, falou eu quero ser pai, ele também trabalha numa empresa grande, ele também tem a carreira dele, né? Tal, admiro demais, inclusive. Eu falei, opa, se ele tomou essa decisão, não é à toa. Será que eu tenho que olhar e falar, putz, será que... E foi quando eu parei comigo mesmo, de novo, dentro da minha determinação, e falei, peraí, eu preciso abrir um caminho, fazer uma curva e voltar. E foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Porque eu tive sabe assim, um negócio de falar, nossa, que legal, coisa que eu não enxergava, a tal da empatia. E abrir o leque dentro do mundo corporativo que eu não tinha. Quando eu voltei para o mundo corporativo, eu saí assim, ó. Eu vou sair, eu vou esquecer tudo e todos. São 7 meses dedicado à Luísa. Vai ser assim. Dito e feito. Eu saí, eu deixei o meu telefone com uma pessoa lá e falei, boa Beijo. sorte. Não quero saber nem o que está acontecendo. E fui ganhar a Luísa. Tomei meu banho, claro. Passei minha maquiagem, fiz minha unha e fui lá ganhar a Luísa como se eu estivesse numa consulta, tá? 8 minutos tiraram a Luísa da minha barriga. Meu Deus. Luísa nasceu perfeita, a Luísa não, graças a Deus não tem nada, a Luísa super, né, enfim. E outra dica, desencanei total. Sabe essa história de eu vou amamentar, eu vou dar não vou dar chupeta, eu não vou dar tela, eu não... A minha realidade é diferente da sua. É verdade. O meu dia a dia é diferente do seu. Eu não posso impor, minha filha vai dormir cedo. Esquece, minha filha é igualzinho o pai dela. Meia-noite ela tá lá. E eu tô assim. 9 horas da manhã, tá os dois lá assim, capotados, e eu tô assim. Como é que eu vou moldar? É dela. Sim. Né? Então, quando a Luísa nasceu, eu tinha muito medo de não conseguir dar peito, eu tinha medo, né, das noites, porque eu sou uma pessoa que eu tenho que dormir. Minha bateria acaba, eu tenho que dormir. Senão eu, né? Vinicinho na vida. E aí? Não, você também é assim. Meu amigo, com a demanda, não. Eu faço acontecer. É verdade, é verdade. Você morre e vai de arrasto pra cima. Eu desmaio. Essa semana mesmo, eu lá com dor, eu... Vini, ele... Eu falei, cara, eu sou assim. Não é possível. Eu desmaio. Não, e eu sou da primeira hora. Eu tenho que dormir na primeira hora. Se eu acordar 3 da manhã, eu tô de boa. Mas eu preciso dormir. Eu também sou assim. Meu marido é o inverso. Ele fica até 3 da manhã, ok. Mas depois ele tem que dormir. Aí ele gosta do sono da manhã, sabe? Nossa, eu não. Eu também não. De manhã eu sou super produtiva. Bom, aí a Luísa chegou, toda aquela coisa. Quando a Luísa nasceu, ela não pegou o peito. Olha aí. E eu desabei, porque, né, eu queria que ela comesse. A ideia era que ela comesse, que ela mamasse só. E como eu tive diabetes gestacional, que é um ponto também de atenção que eu não falei, então eu não pude comer tudo que eu queria. Na verdade, eu descobri que eu tinha diabetes antes da gestação, tá?
Só que aí eu descobri que a diabetes era gestacional. Então, quer dizer, eu tava grávida. Meu Deus. Misto de E aí emoções. acabou quando você teve. Não, eu ainda tenho resquícios, porque eu descobri que eu sou pré-diabética. Porque eu tenho a resistência insulínica, né? Aham. Que é da nossa geração, né? O mel na chupeta, enfim, que as nossas mães davam quando a gente era pequeno. Tem tudo a ver. E aí, Luísa veio e tal. E aí a gente volta pro mundo corporativo assim, né? Eu preciso fazer essa criança comer. E aí, time, vamos lá? E foi nessa hora que o Rodrigo me mostrou que ele realmente queria ser pai. Porque, gente, ele chegou a fazer massagem no meu peito pro leite sair. É. Que isso. Bonitinho. meu E eu Deus. chamei a consultora, tive esse cuidado, porque eu queria, né? Eu queria tentar, pelo menos, e tal. E aí ele veio, a consultora ficou lá 3 horas e fez massagem, não sei o quê. Né? Falou: olha, você tem você tem muito leite, seu peito tá grande, então só fazer massagem que vai. Os 10 primeiros dias, ela falou pra mim, você vai sofrer nos 10 primeiros dias. Mas passou, os 10 acabou. E aí, era time, né? Eu e ele e minha mãe. Minha mãe também, tadinha, ficava lá comigo de noite. Ele vinha, ele fazia massagem e saía muito leite na massagem. Aí, Luísa entrava, mamava, a Luísa chegou. Na primeira semana, ela mamava em 40 minutos, no tempo dela lá. E eu ficava lá. Aí, Nossa. só que a Luísa tem, como eu falei, a personalidade dela é muito boa, né? Na segunda para a terceira semana, a Luísa fazia em 10 minutos, cada mamada. E sabe aquela história do, ai, meu filho fez meu peito de chupeta? A Luísa não fazia. A Luísa acabou, ela soltava e caía lá, sabe assim? E eu, acabou. A Luísa nunca fez meu peito de chupeta. Ela mamava o que ela queria, ela soltava. Bonitinho. Então, eu aprendi que eu não tinha controle. Por isso que não encane, sabe? Ah, Aí, outra história engraçada. Chupeta. Primeiro dia da Luísa dentro do hospital, eu botei a chupeta na menina. Dormiu maravilhosamente, né? A enfermeira entrou e falou, o que é isso? Eu, chupeta, deixa aí. Foi. No outro dia, a Luísa não queria saber de chupeta. É mesmo. Luísa nunca pegou chupeta. O Rodrigo comprou 10 modelos de chupeta. Veio chupeta dos Estados Unidos. Quero saber, a Luísa não chupa chupeta até hoje. Nossa, eu chupei chupeta há 5 anos, acredita? Eu também. Eu chupei acho que eu nunca chupeta, dedo. Meu dedo é torto, ó. Não, dedo eu nunca gostei, não, mas chupeta. Que isso, sério? E engraçado, o pessoal ficava falando do dente. Seu dente vai ser pra frente. Não, nunca tive problema com isso. Mas eu ficava chupando escondido, porque quando eu já tinha 5 anos, os amigos já estavam, tipo, Zoando, grande, né? né, assim. E aí eu ficava chupando escondido. Acho que até uns 6 anos eu devo ter chupado chupeta. Aí, ó. Entra o seguro odontológico aí, tá vendo? É. Que loucura, né? Tô E até olhando seu dente, realmente. Não tem nenhuma informação. E aí foi. Com 7 meses eu peguei a licença, de novo, Porto, né? 7 meses, Mamãe. Né? com as férias e voltei. Voltei, Luísa tava comendo já não demandava tanto, enfim, não andava, tá? Então foi uma dor. E aí a opção, né, do que fazer. E aí, gente, a história do palpite, né, do conselho, eu vou te dar um conselho. Você tem que escutar e levar para sua realidade. É verdade. Meu, filtrar, né? E fazer a peneira. Porque é lindo contar o que é ser mãe olhando na internet. Mas Não, só o pior você são as sabe. pessoas que não têm filho opinar, né? É, Que é o né? que mais tem. Olha, Gente, pelo como amor de Deus, pode? esses dias uma amiga sua, né, postou um stories falando disso. É. Que a menina tava fazendo alguma coisa e um monte de gente que não tem filho falando, ai, olha, vai crescer desse jeito, ai, não sei o quê. Mas Meu só filho, a menina sabe o que ela passa em primeiro casa. tenha, depois tu fala alguma coisa, né? Não, e de verdade, assim, é um campo super minado, tá? É. Eu não posso falar do seu, Não. porque eu não sei. Não sei como é a sua realidade, eu não sei como é que faz. Então, isso que eu falo que a gente desenvolve quando a gente ganha um CPF para cuidar. Essa visão do mundo, né? E você só pode, na minha concepção, você só pode opinar sobre criação de filho depois que ele tiver 18 anos de idade. E aí sim, vai saber se a criação foi boa ou não. Porque até os 10 anos, ele pode ser uma pessoa e depois ele ser totalmente diferente. Então não tem como você falar que, minha criação é boa, espera até os 18. Que aí depois dos 18 você vai saber se seu filho vai seguir o caminho que você... Graças a Deus, assim, hoje eu olho e eu vejo isso, que eu fui criado pelos meus avós, melhor coisa que aconteceu na minha vida, porque se não fosse por eles, nem sei onde eu tava hoje. Eu também fui criada pela minha, né? E eu tenho muito dela, assim, muitos traços, personalidade e tal. Então, é isso, né? A criação do que a gente faz. É a Mas construção de quem nós somos. É.
E aí voltei para o mundo corporativo. Quando eu voltei para o mundo corporativo, rolou aquele negócio de, ai meu Deus, e agora, né? Será que eu vou dar conta? Será que vai dar? Primeiro que assim, vou deixar minha filha com quem, né? Nossa. E aí os Exato. palpites. Ai, manda pra escola, deixa em casa, Vai pra Babá. creche. vai pra quê? Contrata babá. Então assim, dentro da sua realidade, faça o que você puder. Claro, no melhor que você puder, enfim, escola, babá, mãe, vó, faz o que você puder. Não fique se prendendo, é porque fulano falou que a escola é ruim. Fica doente. O ciclano falou que babá é ruim porque você não sabe o que está acontecendo. Faz o que seu coração mandar e pronto. E outra coisa, que eu e o Rodrigo, a gente fala para todo mundo. O que você faz na sua casa e o que você acha certo, você não pode falar para ninguém. Principalmente quando envolve criança. Por quê? As pessoas vão falar, porque isso é perigoso, porque... E só você sabe o que é melhor. Eu também E isso você só vai entender quando você estiver passando. É muito engraçado. E assim, nós somos seres humanos construídos de formas totalmente diferentes. Imagina, um casamento já é muito diferente, né? Ele veio com um background, eu tenho outro background, então essa junção é igual. Então, assim, eu acho que as pessoas precisam entender isso, que a gente vai ter versões da vida diferentes e tudo bem por isso. Exato. Não tem nenhum problema. Você acha que a Porto, ela permitiu esse ambiente saudável para você conseguir voltar e isso facilitou o seu processo? Quando eu decidi, né? Quando eu tive que voltar, eu já estava naquela necessidade de ser a Natália e não mais a mãe da Luísa. Sim. E aí, quando eu voltei a Porto, com a gestão que eu estava, olhou para mim e falou: olha, uma gestora falou isso para mim, eu não esqueço. Ela falou assim: como que uma pessoa ficou 7 meses ausente e ficou tão presente? Que legal. Tá, por quê? Porque dentro desses 7 meses, depois eu entendi. Houve uma discussão do que seria feito comigo, mas não de desligamento, e sim de promoção. O que seria feito comigo no sentido de o que ela vai fazer quando ela voltar, porque a vaga que ela estava já sido preenchida, mas eles queriam que eu atendesse mais de um produto. E aí é onde o saúde volta para minha vida. E aí eu falo, eu ganhei um CPF, voltei com saúde, porque saúde é né? Só quem conhece sabe. E aí eu volto para Porto. Quando eu volto para Porto, que eu me deparo com esse universo, eu falo, eu fiquei quase 4 anos fora do mercado de saúde, só olhando para o odonto. E eu fiquei com medo. Eu falei, e agora? Como é que vai ser a minha vida? Com uma criança, eu precisando aprender de novo a lidar com esse mercado e tal. E aí, tive todo o suporte, todo o cuidado de falar, faz o seguinte, cobre uma férias aqui, vê como é que você vai reagir. Cobra aqui uma licença de alguém que está afastado. Vai fazendo, para ver como é que você vai fazer. E o que eu achei que eu ia demorar 6 meses, em 2 e meio eu já estava... Voltei já com tudo que eu queria, com aquela força. E aquilo, né? Ser mãe, você vira leoa, de fato. Isso constatado. Porque aí você quer mostrar, fazer, acontecer. E aí eu fui embora. E com essa essência de empatia, de entender. Graças a Deus, eu entrei num nicho dentro da Porto de corretores, que são os corretores novos, os recém-cadastrados. E aí, podendo ser, claro, um cara que está no ramo já há muito tempo, mas não tinha o cadastro com a Porto, justamente porque a Porto não era não era de saúde, era de alta, e o cara nunca tinha cadastrado, como um cara que acabou de tirar a SUSEP. E eu comecei a trabalhar com esse público. E foi muito bom, porque eu descobri várias coisas, assim, de pessoas, eu revi pessoas, corretores daquela época, que era de salão, que tiraram a SUSEP, foram lá na Porto cadastrar. Que legal. E aí você fala, nossa, eu te conheço, né, você lembra de mim? E acho que uma das coisas que eu mais amo de ser comercial é isso, essa junção de pessoas, conhecer gente nova. E se hoje você pudesse dar uma dica para esse corretor novo, na sua experiência de mercado, são 15 anos de carreira, 15 anos de história. Se você pudesse falar assim, corretor novo, faça isso, siga por tal caminho, o que você falaria? Primeiro eu falaria para ele entender qual é, de fato, o nicho que ele quer trabalhar. O que ele gosta na essência dele, né? Porque se você escolher o benefício, você tem que gostar de pessoa. Já parte desse princípio. Se você escolher o alto, você tem que gostar de carro.
Você tem que ter minimamente ali, né? Eu não presto. Eu falo, gente... Isso é diferente de um Onix para um Celta. Não dá, eu passo porque não vai. E quando a gente olha para o mercado de corretor novo, a gente vê que assim, o corretor novo, ele não tem estrutura, às vezes ele não sabe nem para onde ele vai. É muito engraçado. E aí ele liga para... Hoje eu faço o papel de especialista, né? Aí ele me liga e fala assim, eu não sei nem o que é carência. O que é esse CPT que está escrito aqui? E aí a gente tem que explicar. E eu posso julgar? Não. Porque tudo é o começo dele, né? Inclusive, você, corretor novo... É isso que eu ia falar agora. A gente tem uma mentoria que ensina mentoria pra você isso. do 0 a 1 milhão. E um ponto importante é a maioria dos corretores, quando eles conseguem tirar a SUSEP, eles vão pro mais fácil, que é auto, vida. O saúde, ele é muito complexo. Eu tava falando esses dias isso. Imagina que assim, nossa, cada seguradora, cada operadora tem um leque de produtos e eles mudam o tempo inteiro. Sim. Então a curva de aprendizado para esse produto ela é uma curva longa. Porém, a nível de remuneração, é maravilhoso. É maravilhoso. Então, se você aprender a base, você consegue adaptar em qualquer seguradora. E às vezes até mesmo o cara tem uma carteira de cliente no alto, tem uma carteira de cliente no vida, que ele poderia muito bem chegar e falar, olha, eu também comercializo. É igual o nosso caso. Hoje a gente está conseguindo muito trazer da nossa carteira um odonto, um vida, mas durante muito tempo era só plano de saúde. E quando a gente abordava esse cliente, ele falava, nossa, eu já fechei o meu auto com outro corretor, eu já fechei o meu vida com outro corretor. Então é isso, às vezes é a dor de muita gente. Exato, e esse poder do cross-selling, né? De você fazer ali a venda. E você consegue aumentar o seu faturamento absurdamente por conta disso. É muito mais fácil você vender para o cliente que você já tem do que você ter que arrumar um cliente do zero. Então, hoje a gente tem uma mentoria onde a gente ensina corretores a, de fato, se tornar especialista no saúde. E aí, se você tiver interesse em saber mais sobre isso, pode mandar no nosso Instagram ou comentar até aqui embaixo, mentoria, e aí a gente vai passar todo passo a passo como você pode ser um aluno aí nosso. E é muito legal, né? Não, eu gosto muito de entender isso, porque eu vejo isso, a dor dos corretores é exatamente essa, né? É um mundo tão vasto. E para onde seguir. E a importância de você ser apaixonado pelo que você faz, porque a nossa vida é tão corrida, é tão cansativo, o dia a dia, né? A gente estava falando agora da maternidade. Meu, você vai chegar em casa e o teu sorriso é o que a tua filha está esperando. Então, se a gente não tiver um mínimo de amor por aquilo que a gente faz, não vai dar. Não tem como. Então, eu vejo isso em você, essa paixão pelo mercado, essa sede de querer continuar crescendo e aprendendo, e como isso nos move. E o poder do amor para mover a nossa geração. Porque você sabe que quando eu entrei nesse mercado, eu falava isso, cara, eu quero acordar e falar que bom que eu tô indo trabalhar. E não falando, ai, que saco, eu tô indo, meu Deus, mais um dia. Então, esse poder do mercado segurador é muito emocionante, né? Esse poder de como o seguro muda uma vida. Você tem alguma história para contar de como você viu o mercado segurador mudando a vida de alguém, talvez de uma família, seja um corretor em si ou talvez um beneficiário final? Você tem algum case aí que você lembra? Poxa, agora você me pegou, hein? Tem vários, né? Vários cases, assim. A paixão pelo mercado segurador, que foi o primeiro ponto, né? Veio muito quando eu quis entender qual que era o meu propósito de vida. E, desde sempre, né, eu tenho esse gás, essa vontade e tal. Acho que por ver minha mãe sofrer muito, né, entender tudo, eu descobri isso recente. Porque agora é assim, né? O meu propósito virou, né? A galera vende curso para ensinar o propósito. Nossa, aí você fala assim, gente, mas... Propósito de vida não é ter um carro, né? Enfim, uma empresa. Não. Propósito de vida. E aí eu fui me aprofundar porque me deixou curiosa. Falou, poxa, não estava batendo as coisas, né? E aí eu fui atrás e eu entendi que o propósito de vida que a gente tem hoje aqui é o que eu faço e o que eu deixo para o meu próximo. É o legado. Exato. O que eu faço na minha vida, no dia a dia, que eu deixo para o meu próximo? E aí eu voltei para minha realidade, falei, oxe, deixa eu pensar, o que eu faço? E aí todas as minhas, né, enfim, toda a mentoria que eu fiz lá e tal, era, primeiro, o aprendizado, que eu gosto de ensinar o que eu sei, seja o que for. A comunicação,
E aí eu tenho muitos feedbacks. Nossa, você é didática. Nossa, você fala bem. Nossa. Claro, gente, eu não nasci assim. Não. Eu venho cada vez mais Construindo, né? eu me aperfeiçoo também. Eu quero falar assim, fiz minha consultoria de imagem, né? Eu gosto porque faz parte do que eu quero entregar para o meu próximo. E aí casou muito quando eu estava na Porto e atendendo esse canal e com a Luísa nesse meio tempo, porque eu precisava ensinar. E sabe qual que é o grande segredo disso? A paciência. Verdade. Gente, é muito comum a gente ter pessoas que são inteligentes, que sabem o que estão falando, que sabe de verdade, você verdade. tirar uma dúvida e a pessoa não conseguir expressar o que ela quer porque ela não tem paciência De de explicar. a pessoa que está recebendo a informação receber de fato, É isso. processar, né? Então, a minha vida é muito corrida. Hoje eu brinco, né? Eu falo que eu atendo bastante corretores, porque eu atendo corretores menores, mas em grande quantidade. E às vezes eu me cobro, Lari, dessa minha paixão de não conseguir responder todo mundo no WhatsApp, de não conseguir retornar todo mundo naquele dia que me acionam. Porque minha vontade era falar tudo que eu sei, responder, tirar todas as dúvidas. Eu tenho muita sede disso. E não é talvez dentro da Porto, acho que é mercado mesmo. Às vezes alguém vem e fala, não, mas tem essa regra. Eu falo, não, olha, na RN, você sabia que na lei do CLT... Aí você fala assim, nossa, mas como você sabe? Gente, É isso. tá aí. Sabe assim, vai atrás. Dá pra você criar uma inteligência artificial, Olha sabia? lá. Com isso. Nath. E aí você vai alimentando ela de informações e toda vez que alguém perguntar alguma coisa, ela responde. Nossa, já querem. Então, vamos criar a Nátia. Já quero. Nátia, é verdade. E aí, a Nath. Nátia. Eu quero, hein? É, porque isso é Isso é maravilhoso. Aí a nossa ideia também é trazer isso pro nosso mercado aqui. A gente já tem trago, né, algumas revoluções, porque a IA vem para ajudar. Muita gente acha que vai substituir, enfim. Mas vem para ajudar, pelo contrário. Né? O poder da inteligência artificial. Bom demais. Já estamos aqui há 1 hora. Já? Nossa, Que já mesmo. loucura, Ai, né? que alegria. Passando Passa muito rápido. Nath, e se você pudesse deixar um recado para quem está assistindo a gente? Um recado de vida, de propósito que você falou, o que você quiser. Dê uma palavrinha aí pra gente já entrar na reta final aí do nosso episódio do podcast. Eu vou falar o que eu tô passando nos últimos 20 dias, Legal. que é o processo de eu, de novo, entender a maternidade. Que hoje eu sinto a necessidade de talvez ter uma segunda maternidade. Olha como eu tô aqui, né, de peito aberto, falando que eu tive uma e eu quero ter outra. Ai, Legal. tão lindo, Porque, irmãos. pra mim, filho é herança de Deus e a gente, né? E aí eu falo pro Rodrigo que agora essa vontade é minha, não é mais dele. Querido, sou eu! Às vezes ele fala, eu tô meio assustado. Eu falo, não fica. E aí vem aquele turbilhão de emoção, né? E Deus vem falando comigo, vem me dando, né, direcionamento, e de verdade, assim, ó. Tudo que eu faço na minha vida é diante do que eu sinto de Deus. Então, às vezes eu falo assim, eu tô sem direcionamento, será que eu vou, será que eu não vou? Enfim, eu penso. E com toda essa mudança que o mercado vem trazendo, principalmente a Porto vem inovando demais o mercado, né? Vem trazendo, até às vezes eu brinco, meio arrojado o negócio, né? Tira reembolso, deixa só um e vai, né? Produto de bairro. Produto de bairro. Né? E quem tá fazendo tudo isso? Não sei, é o CEO que tá lá em 2050, porque, gente, não dá. Mas a gente vai entrando, vai entendendo. E eu, como especialista, eu tenho que ter esse leque Sim. para fazer até os comparativos, né? Exato. Do que eu tenho dentro de casa. Difícil eu falar do meu vizinho, agora eu quero ir dentro da minha casa. Como que você fala? Então, com tudo isso que está acontecendo, o meu recado é: escute a sua intuição. De fato, tenha isso pré-definido, de determinação, objetivo. O que você quer para sua vida? Busque informação, mas de fontes reais, né, verdadeiras. E tenha compaixão pelo próximo, amor pelo que você faz, pelo que você entrega. Às vezes eu vejo as pessoas, hoje, por exemplo, que está um dia frio, às vezes a pessoa acorda e fala, tá frio, não tem sol, nossa. Gente,
Você tem saúde. Exato. Você tem vida. Tem uma casa, né? Você tem Uma- casa. E mesmo, Lari, mesmo que talvez você não tenha, você tá aqui. E aí as pessoas, tudo elas colocam um defeito. Ai, porque eu tenho isso, porque eu tenho... Lógico, tem hora que eu quero sair correndo, não quero... O WhatsApp pra mim virou um bicho de 7 cabeças. Eu falo, não quero. Mas às vezes eu olho pra ele e falo, não, eu preciso enfrentar ele, vamos, eu tenho, eu posso, tal. A gente precisa olhar pra gente e falar assim, meu, eu tô aqui. Eu tô aqui, eu vou fazer. Então, o amor pela pessoa, não pelo CNPJ. O Sim. amor pelo, sabe assim, pelo que você está entregando e não pelo que eu vou receber no final do mês. É um dos meus pilares? É. Deus, minha família, o meu capital, porque né, a gente sempre quer dar o melhor para quem a gente ama e tal. Mas a gente precisa entender que a gente é ser humano. E as pessoas estão perdendo isso. Então, Por isso que eu acho que tá tão escasso, sabe? também acho. Não, e no episódio anterior, E é isso. nós entrevistamos o Marcos, que assim, o cara não tem os 2 braços, ele nasceu sem os 2 braços, sem as 2 pernas. E aí. Uma história de superação. Não, é impressionante. E ele falou uma coisa que marcou muito. Nós levamos ele num projeto social com um monte de criança. E aí ele falou assim: olha, vocês têm tudo e não fazem nada. Eu não tenho nada e eu faço tudo. Ele sem as pernas, sem os braços, ele escreve com os 2 braços. Ele consegue surfar, ele consegue tocar. É pai de É dois. pai de 2. Viu? Não, é Olha que impressionante, é lindo isso. impressionante. O filho dele, com 5 anos de idade, ele ia junto com a cadeira dele motorizada pro McDonald's, fazia o pagamento ali e o filho que dava comida na boca dele. Quando tinha 5 anos, ele falou que chegava Que em casa emoção. todo sujo de ketchup. E aí você olha uma história dessa e fala, cara, como pode? E o cara feliz da vida. É impressionante, é impressionante. Então é isso. Acho que a gente olhar mais nesse olhar de, cara, glória a Deus que eu tenho mais uma chance, mais uma Que oportunidade. eu tenho emprego, que eu posso mudar vidas, né? A gente vê o poder do mercado segurador na vida das famílias, na vida das histórias. O mercado segurador mudou a minha vida, porque mudou a da minha mãe, consequentemente vai mudar os meus filhos. Então, o poder desse olhar, né, Ná? O poder desse amor, que inclusive foi o que nos conectou, porque a Ná atendeu a nossa corretora por muito tempo. E eu lembro que uma das primeiras vezes que eu falei com ela, eu falei, meu, essa menina é diferente. Ela quer até o fim, faz acontecer. Quero te agradecer publicamente, porque são tão poucos que a gente encontra que são apaixonados pela vida. E eu vejo isso em você. Você quer viver, quer fazer acontecer. E que tenha muitos bebês pelo mundo, porque tem que ter mais Naths e Rodrigos aí. E você, corretor, que tenha o privilégio de ser atendido pela Nath, agradeça a Deus e ore muito para que ela não te largue. Que você não seja. O que aconteceu que a gente cresceu na Porto foi transferido. E eu disse, não! Mas, Nath, a gente tá aqui para te agradecer, porque de verdade é muito bom ter pessoas que nos inspiram nesse mercado. Ver vocês, são 15 anos de história, né, Vini? Como é importante ver a trajetória de alguém de perto e entender. Agora eu sei porque a Nath é essa Nath que a gente tanto ouve falar. Não, e a gente aprende muito. Eu fui lá naquele evento da Porto, foi incrível. Muito obrigado. E também, se você, não sei se você fala no Instagram e tudo mais, se você tiver, marca... A gente tem o arroba da Nath da Porto, que Exato. é um arroba que ela compartilha muitas informações para você, colega corretor. E eu quero te dizer que você tá na fonte. Então, pega aí, pega ela que ela tá contigo. Se ela falar que tá dando treinamento, entra. Entre e aprende, porque tá ali o ouro. E esse mercado é muito bom, esse mercado é maravilhoso. Agradecer a você, Nath, agradecer a você, nosso telespectador, que ficou até aqui no final. Pra gente é um prazer ter você com a gente. E não se esqueça de inscrever no canal. A gente tá aqui para compartilhar o mundo do nosso mercado, que é o mercado segurador, com o dia a dia das nossas histórias. Então é um prazer você compartilhar esse vídeo, assistir os episódios anteriores e saber que nas próximas semanas teremos muita coisa boa acontecendo. É isso aí, gente. Muito obrigado mais uma vez. Obrigado, Nath. Eu Tamo que agradeço. junto. Obrigada pela oportunidade, pelo tempo, por tudo. Tamo junto, valeu. Nath. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, pessoal.